Sejam todos bem-vindos à página do Centro Espírita Maria de Nazaré. Como fazemos, estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão, de estudo, palestras, sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos do Cristo. Nesse momento, convidamos a todos, assim como todas as reuniões que iniciamos sempre com uma prece, fazendo a preparação do ambiente, elevando o nosso pensamento a Deus, nos conectando uns com os outros, para que assim possamos nos fortalecer mutuamente. Então, nesse momento, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, imaginar a presença amiga do Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, que Ele possa, Senhor, ser um esteio no nosso bom trabalho, ser o exemplo e estar ao nosso lado. Agradecemos a Deus as oportunidades que temos ao longo da nossa caminhada e que possamos, Senhor, ser melhor a cada dia. Pedimos as suas bênçãos e os seus auxílios a todos os irmãos que se encontram em dificuldades, que eles possam, Senhor, receber de Ti a paz e o amor. Que assim seja. Olá, amigos. É com alegria que nos reconectamos pelas redes sociais, virtuais, ensejando-nos a possibilidade de uma troca de reflexões capazes de poder lidar com lugares que nós não conseguimos refletir, pensar, analisar no que tange à família. Hoje, vamos analisar o papel do pai dentro da família. Esse lugar que significa, portanto, uma reflexão em torno daquilo que se aproxima na Convenção do Mundo Brasileiro, segundo domingo de agosto, como Dia dos Pais. Vamos fazer algumas reflexões. Conteúdos de extraordinária formosura, nos ensejando reflexões oportunas nestes dias que passam, onde muitos pais cederam do corpo para fazer o seu traslado para o outro lado da vida, deixando muitos corações despedaçados. Mesmo quando compreendemos a desencarnação, o distanciamento afetivo nas nossas relações amorosas, notadamente com estas que são mais significativas, quais aquelas que representam pai e mãe, elas nos deixam muito profundamente vulneráveis. Se não temos a visibilidade da desencarnação, ela se transforma numa quase crueldade. Deixar pai, mãe, num adeus e não num até logo, no fenômeno da morte. Para o Espiritismo, no entanto, há uma transferência de habitação. A vida continua e essas figuras notáveis, elas permanecem para uma até breve, pela eternidade. É natural que possamos refletir, portanto, nesse sequenciamento da existência sem interrupção, no contínuo da vida, que é eternal e não apenas terrenal, e poder avaliar o quanto o amor não tem fronteiras, não se finaliza nem por ocasião da morte. Nada é capaz de ceifar o afeto que se nos vincula, notadamente esses de entranhas, qual o pai, qual a mãe. Hoje queremos dedicar algumas reflexões a mais para a figura parental paterna, o homem, ou aquele que ocupa esse lugar. É natural compreendermos que o segundo domingo de agosto, criado pela sociedade brasileira como sendo o Dia dos Pais, é, em realidade, um chamamento ao Dia dos Filhos Ingratos, como costumo dizer.
Porque pai não tem um dia no ano. Como criança não tem um dia do ano. No entanto, serve de chamar a atenção do quanto a nossa relação com a figura parental paterna, às vezes, ficou jogada no tempo, sem uma análise mais aprofundada que pudesse nos colocar numa posição mais confortável, seja na posição de filhos, seja na posição de pais. Essa figura que está para além de um dia do ano e para todos os dias do ano, ela configura no circuito da família a presença de alguém que, como propõe a música, estabelece com os filhos uma relação que é muito mais do que grandes amigos. É o primeiro ponto que eu quero destacar da melodia, enquanto letra, que nos sugere que a relação com o nosso pai ou com o nosso filho, ela pode embutir a amizade, mas ela não se restringe, não se circunscreve à amizade. Posto que a nossa relação com o filho e com o pai, ela é inédita, ela é distinta, ela é única. Amigos podemos ter muitos. Pai, no entanto, nós temos absolutamente um, eventualmente um pai substituto, mas que não substitui a prefigura do pai primeiro ou do pai biológico. Mesmo um pai afetivo, que tenha nos tomado nos braços e tenha nos conduzido ao longo da existência, não anula o pai biológico, que às vezes passa desconhecido na nossa história de vida. Todavia, tem que se ter um bom lugar para ele, porque ele nos conferiu um corpo. Ele, de qualquer forma, minimamente nos concedeu a possibilidade de uma vestimenta física, honrando esse pai biológico, sem que haja nenhuma depreciação do pai afetivo. Honrando o pai afetivo, sem que haja nenhuma depreciação do pai biológico. Amigos podemos ser dos filhos. Amigo do nosso pai, podemos também sê-lo. Porém, nada substitui o lugar de pai. Se puder ser um pai amigo confidente, tudo bem. Mas não pode ser simplesmente amigo, excluindo a figura parental paterna ou a qualificação de pai, porque há uma mutilação no nosso desenvolvimento psicológico. Pai é uma das pernas sobre as quais nós nos erguemos existencialmente. Um é a mãe, outro é o pai. Essa figura, portanto, ela precisa comparecer na nossa vida como sendo de fundamental importância, num papel que, do ponto de vista da família, nos sugere proteção. Pai é tão protetor para a família quanto mãe é tão nutridora para a família. É verdade que alguns pais não conseguiram lograr estabelecer essa relação parental suficiente, porque há uma falibilidade humana em todos que somos pais e mães. E enquanto filhos, às vezes, somos, em relação aos nossos pais, demasiadamente críticos e fazemos uma censura comparando com outros pais. Quando não se pode fazer isso, esse processo de julgamento, muito menos comparativamente, porque cada um tem os pais e os filhos que merecem. A nossa relação, portanto, com a nossa figura parental paterna, ainda que não tenha sido gratificante, suficiente, pelas dificuldades que ele ostentou, seja de natureza emocional, financeira, mas especialmente afetiva, pode nos ter deixado marcas, lacunas, que sinalizam as dificuldades que trazemos hoje na posição de filhos homens ou filhos mulheres. E se repercute na relação dos nossos filhos, de nós enquanto pais na relação com os nossos filhos. Aliás, é quando temos filhos que nós conseguimos ressignificar a relação com os nossos pais. Podemos revisionar a relação com o meu pai, você com o seu pai, quando você é pai. Ou quando você ocupa essa função, esse lugar parental paterno.
E aí você pode fazer uma melhor avaliação do que você fazia em relação à sua história ancestral recente na relação com seu pai. É natural, portanto, que possamos ter uma relativa flexibilidade quando olhamos para o nosso pai. Numa cultura patriarcal, em que o homem é demasiadamente exigido, muitas vezes a falência do afeto ficando mais restrito à mãe e o pai ocupando mais esse papel pragmático, objetivo, provedor, deixou-nos enfraquecido numa relação com essa figura protetora, com essa figura máscula. E nós nos perdemos num distanciamento emocional, muitas vezes por conta de um excesso de trabalho que era para garantir a nossa subsistência. E, aqui e acolá, damos-nos conta que temos muitas coisas que conseguimos amealhar, mas faltou, no nosso coração, um pouco da afetividade parental paterna. Parece que o nosso pai não ocupou todo o lugar que ele deveria ter ocupado. E há uma tentativa de fazer uma releitura dessa relação, ou uma leitura inicial, que é muito perversa quando caminhamos para um julgamento, para a censura, para a depreciação e, às vezes, para a execução, porque colidimos com o nosso pai fazendo cobranças, em razão das nossas deficiências, atribuindo a eles a responsabilidade daquilo que acontece conosco. E se é verdade que algumas vezes isso se dá, também é verdade que os pais dão o que de melhor dispõem para os seus filhos. E nem sempre aquilo que dispõem é suficiente. Então, pai, esse homem, ele precisa ser dignificado no nosso coração por 3 palavrinhas mágicas. Primeiro, ele precisa ser reconhecido como nosso pai. Nós precisamos reconhecê-lo, seja o pai biológico, seja o pai afetivo. Segundo, nós precisamos ser grato por tudo que ele conseguiu dar e não cruéis por tudo que faltou. O que ele conseguiu dar é o que nós vamos focar para poder estabelecer uma relação de resgate, de reconciliação com ele, caso ela tenha ficado fragmentada, abalada, sofrida. E é natural que nessa perspectiva nós possamos também, em relação aos nossos pais, mas especialmente hoje a figura parental paterna, cultivar um outro sentimento que é demasiadamente importante do ponto de vista do relacionamento, que é honrá-lo. Na tradição judaica, já nos ensinando que precisamos fazer esse cultivo de honrar o pai. Honrar o pai, portanto, não significa necessariamente dizer que o pai foi extraordinário. Também não diz que devemos honrar os pais bons, os pais que cumpriram as suas obrigações e deveres, que executaram bem as suas funções, que nos proveram economicamente. Honrar pai e mãe. Honrar o pai, portanto, sejam eles tendo sido os melhores pais ou os pais mais deficientes. Tendo sido um pai que conseguiu ocupar um bom lugar ou um pai que foi frágil, do ponto de vista de nos acessarmos. Honrar o pai que está presente ou ausente. O pai, seja ele que tivesse saúde, seja ele que tivesse adoentado, um transtorno psicológico ou mental. Honrar o pai, na assertiva evangélica, não se discrimina como devemos honrá-lo num processo de condicionamento. Desonrar. Então vamos honrar, mesmo que esses pais tenham sido pais extraordinariamente deficientes no exercício do papel parental. Honrar. Reconhecer, agradecer e honrar. Se conseguirmos estabelecer esses 3 passos, nós vamos reconstituir a nossa relação com o nosso pai e vamos estabelecer o fluxo da vida assumindo essa posição em relação aos nossos filhos. Porque quanto mais nós tivermos encrencado com os nossos pais, mais nós vamos ficar encrencados com os nossos filhos. Porque nós repetimos padrões. Precisamos ter uma consciência mais aberta no campo da amorosidade, como diz o Espírito Emmanuel, para, em nos fixando a Deus, conseguirmos
refazer a nossa relação com o nosso pai, posto que, a despeito de nós reconhecermos que ele tenha sido um pai perverso, nós somos inclinados a manter com ele uma relação de repetição. Ou seja, a gente faz com os nossos filhos o que os nossos pais fizeram conosco. A gente faz com a nossa esposa o que a gente viu o nosso pai fazendo com a nossa mãe. Mesmo que nós não aprovássemos o processo da modelação e da introjeção da figura parental paterna, se dá tão devastadoramente que só um nível de consciência, de análise, de reflexão madura e da busca da nossa relação com o pai maternal, Deus será capaz de nos flexibilizar a alma para um caminho de perdão e de reconciliação, para reconhecê-lo como pai que merecemos, para sermos gratos pelas coisas boas que ele nos ensejou e para honrarmos, fazendo na nossa vida o melhor que podemos fazer em nome de tudo quanto recebemos, em nome de tudo quanto vivemos com o nosso pai. É nessa perspectiva que nós vamos, então, estabelecer uma relação com os nossos filhos mais saudável. Porque enquanto não nos reconciliarmos com os nossos pais, haveremos de ficar presos nessa relação. A música nos enseja a pensar admiravelmente nesse ponto de vista, porque sugere de que nós não podemos deixar de exercer e de cultivar essa relação de tolerância com aquilo que o nosso pai conseguiu fazer, dando um significado novo. Porque no jogo da vida é natural compreender o quão é difícil exercer o papel de pai e de mãe. Aquele que é pai e mãe hoje sabe quantas angulações, quantas preocupações, quantas derivações elas nos demandam para exercer com proficiência esse papel. Então há uma tendência de, no jogo da vida, podermos efetivamente estabelecer com os nossos pais, até com os seus erros, um aprendizado. E é interessante que a música fala desse resgate na perspectiva de um filho que conversa com o pai, reconhecendo que esse pai, muitas vezes, foi mais eu, filho, do que ele, pai, e guardou em segredo, nas suas dores, o que o fez, naturalmente, sofrer. E há, na linguagem do letrista, propondo uma reconexão dessa comunicação que ficou interrompida, de que a voz não se emudeça e de que o amor compareça, expressando, portanto, tudo aquilo quanto nós damos-nos conta de que o nosso Pai estabeleceu em relação conosco mesmo, de esforço, de luta no jogo da vida. E ao fazê-lo, nós vamos nos redescobrindo, descobrindo o Pai, que deve renascer. Há um esforço do letrista ao dizer, pedido com loucura, para que ele, o pai, pudesse renascer, porque todos nós, enquanto pais e mães, estamos aprendendo todos os dias. Como o pai que vira-se para o filho, ele faz uma recomendação e o filho diz, pai, mas você não me ensinou assim. E o pai, voltando-se para o filho, diz-lhe de forma afirmativa, eu ensinei errado, agora eu estou ensinando certo. É assim. Estamos aprendendo todos os dias. Não nascemos formados. Não trazemos uma carta de orientação, um manual para educar os filhos. Não trazemos, porque cada filho é um mistério, um segredo que você vai podendo desvendar. E você é um segredo para você mesmo, para desempenhar as funções sagradas de pai. Então, renascer, a solicitação do filho, reconhecendo que aqui e acolá, o pai possa ser fragilizado de algum modo, mas de que é sempre oportuno e necessário recomeçar, renascer, refazer-se. E é uma proposta de mão dupla, porque o filho se propõe a que o silêncio seja rompido, a fim de que o amor compareça na sua fala. É necessário falar do nosso amor pelo nosso pai, como é necessário falar, nós, enquanto pai, do amor pelo nosso filho, que nós não falamos. Não basta amar, é necessário dizer. Enquanto crianças, precisamos ouvir que somos amados.
É verdade que a atitude de ser amado, ela tem prevalência, mas a atitude precisa da voz que referende, da voz que cele esse comportamento de cuidado, de amor, de olhar para o filho, consagrando assim de que o filho se sinta integralmente e incondicionalmente amado pelo seu pai. Se nós não fizermos, precisamos resgatar em qualquer tempo e dizer o quanto amamos o nosso filho. E, enquanto filhos, o quanto amamos o nosso pai, mesmo que ele tenha desencarnado. Nas suas orações, você pode pedir a possibilidade de que os seus bons espíritos lhe ensejam um momento de fora do corpo, poder dizer para ele o que você não disse. Ou na própria oração, você pode dizer ao seu pai, imaginando que ele possa estar ali naquele dia, dizer do seu amor. É psicoterapeuticamente imensamente importante fazer isso. Expressar o afeto. Como aquele pai que, descobrindo numa leitura de que ele deveria dizer o quanto amava o filho, subiu as escadas, bateu na porta do quarto do filho, o filho estava trancado ouvindo música. Quando ele perguntou, quem é? É papai. Ele abriu a porta, o pai entrou, sentou, porque ia dizer que o amava. E, diante da circunstância da música, começou a perguntar sobre qual era a banda que estava tocando, o filho foi dando as informações. Lá pelas tantas, o pai disse, meu filho, eu gosto muito de você. O garoto olhou para ele e disse, eu também, papai, eu gosto muito de você. O pai, então, fechou a porta, desceu. Quando chegou ao pé da escada, descobriu que ele não disse o que ele deveria dizer, que ele amava. Então ele voltou, subiu e bateu. O filho bateu, abriu a porta. Quem é? Antes. E ele disse, é papai. Ele abriu a porta, entrou, sentou e continuou novamente a conversar. Disse, meu filho, eu queria lhe dizer mais algumas coisas, sabe? Quando você nasceu, e começou a falar acerca da história do filho, com dificuldade de dizer a frase que ele deveria dizer. E lá no final, lá pelas tantas, ele disse, sabe, meu filho, eu e a sua mãe, nós amamos muito você. E o filho disse, eu também, papai. Ele saiu meio que trêmulo, e quando bateu a porta, ele lembrou de que ele não foi para se esconder atrás do nós. Ele foi lá para dizer que ele amava o filho. Então ele voltou alguns passos atrás, bateu na porta, o filho disse, calma, eu vou adivinhar quem é. É papai. O pai estava tão nervoso e disse, como é que você sabe? É lógico que só podia ser o pai. E o pai, então, aproximando-se do filho, disse, meu filho, é que eu vim dizer uma coisa para você e eu ainda não consegui dizer, mas eu vou dizer. E olhando para baixo, disse-lhe, eu lhe amo. Porque num bom português é um equívoco. Porque o lhe sugere de que nós estamos relativamente distantes um do outro. Caberia o eu te amo, eu amo tu, eu amo você, uma coisa mais direta, coloquial, mas mais direta. Ele falou olhando para baixo. O filho, notando o constrangimento do pai, disse-lhe, papai, eu também te amo. E disse a frase que o pai deveria ter dito. E o pai saiu mais nervoso do que entrou nas outras duas vezes e desceu as escadas e percebeu o quanto nós nos perdemos na comunicação da amorosidade, o quanto nós nos distanciamos dos nossos filhos para declarar o nosso amor parental paterno, que é masculinidade, que nós atribuímos como sendo algo das mães, como sendo algo feminino, ao invés de tomarmos como atributo de uma relação máscula, firme, vigorosa. Porque o amor não é feminil, o amor é viril e feminil, ele é integral, ele é inteiro. O amor de mãe, do espírito que detém essa carga de energia vital, psíquica, e o viril, que é o espírito que detém, habitualmente no gênero masculino, essa carga de virilidade que expressa psiquicamente o amor nesse outra vertente, muito importante para o filho, ter as duas dimensões do amor maternal e do amor paternal. Dizer que se ama. Então, o compositor e cantor Fábio Júnior propôs a necessidade de se poder fazer esse movimento, de ir ao encontro do pai, falar de amor, falar que o ama, talvez assim facilitando que o pai possa também colocar o quanto ele ama,
e expressar verbalmente aquilo que lhe habitou a alma, ou de que ele redescobriu muito tardiamente, ou de que ele possa agora dizer: meu filho, eu acho que não amei você todo o suficiente, eu lamento muito, e poder reconstruir essa história, poder refazer esse caminho, porque não há caminho perfeito, não há caminho acabado, nós estamos sempre reconstruindo as relações. Nessa perspectiva, quando nós vamos olhando o nosso pai desse lugar, nós vamos flexibilizando essa acidez de culpá-lo por tudo que se dá conosco em termos de negatividade, mesmo que tenha relação, e vamos nos responsabilizando por nós mesmos, desonerando o nosso pai desse lugar, e quando temos os filhos, nós vamos atualizando esse sentimento em relação ao nosso pai, quando nós ocupamos o papel de pai com os nossos filhos. E se nós trazemos o encontro do neto com o avô, ou seja, do nosso filho com o nosso pai, nós estabelecemos, como propõe a música, o encontro de 3 gerações. Pai, filho e neto. No tapete da sala de estar, ou seja, no chão, descontraídamente, no lúdico. É um convite ao renascimento de 3 gerações a um tempo só. E é do filho. Poderíamos aí dizer também, que pode ser da filha, mas o filho da masculinidade é resgatando a masculinidade que precisa ser resgatada nessa relação intergeracional. Porque como espíritos que reencarnamos, nós sofremos a influência dos nossos pais e dos nossos avós, que se repercutem enquanto cultura, e se não somos espíritos alinhados, ou se não temos uma avaliação consciencial da nossa história, procurando atualizá-la, nós repetimos coisas que não são saudáveis. Coisas saudáveis e coisas que não são saudáveis. Então é necessário olhar muito profundamente para podermos avaliar da nossa perspectiva que quando nós interagimos com os nossos ancestrais próximos, nosso pai ou nosso avô, nós estamos vendo, avaliando como é que funciona a energia masculina viril, o gênero, dentro daquele encadeamento do qual eu reencarnei nesta família. Que é tudo de bom. E eu posso fazê-lo, como propõe a música, brincando. Brincando neto, avô, no qual o filho se implica naturalmente nessa perspectiva da brincadeira, ele faz parte dessa brincadeira. E faz essa sinalização para o amor, ensejando dizer ao pai o quanto ele está recuperando, se refazendo daquilo que ficou pendente. Porque qual é o filho que não tem uma pendência com o pai? Aquele que não tem é porque não descobriu, ou não quer tirar o pai do pedestal. Então, um bom pai não é aquele que está idealizado no pedestal, o pai perfeito, não. Um bom pai é aquele que saiu do pedestal e é amado mesmo assim, com todas as suas imperfeições, com todas as suas carências, com todas as suas dificuldades. Um lance biográfico que eu quero partilhar com os internautas, na minha história, é que eu tive uma mãe, tenho uma mãe ainda, que é extraordinariamente poderosa do ponto de vista dos seus atributos enquanto espírito, um espírito muito valoroso. E eu tive um pai, que nós diríamos numa linguagem popular, meia boca, porque ele era doentinho. Então, em função disso, nós colocamos a mãe no pedestal e o pai ficou ao pé do pedestal. Precisou que o tempo corresse e o espiritismo se nos aproximasse do coração, a fim de que pudéssemos reavaliar a relação que fazíamos, que era injusta e desigual. Porque não podemos comparar pai e mãe, cada um tem o seu lugar no nosso coração. Por fim, eu descobri que não tinha só uma mãe herói, eu tinha um pai herói. Eu não tinha um pai bandido, porque todos nós, como propõe a música, o pai herói e o pai bandido, todo pai tem o viés do heroísmo, dos acertos, e tem os seus erros, os seus equívocos, que às vezes funciona como se fosse um bandido. Na realidade, quando nós transcendemos essa perspectiva, nós encontramos o pai humano e, ao mesmo tempo, com atos divinos. Alguns excelentes, outros nem tanto. Então,
É só ultrapassando o herói e o bandido que nós nos colocamos num bom caminho de paz. Foi o que fizemos, eu e os meus irmãos, porque foi uma caminhada grupal, quando nós colocamos o nosso pai ao lado da nossa mãe, cada um com seus atributos, e podemos honrá-lo, reconhecer e ser grato a ele, que mesmo com uma deficiência tão importante do ponto de vista psiquiátrico, ele conseguiu lograr vencer uma encarnação de 92 anos digna, com todos os seus percalços que uma doença mental pode trazer, sustentando a família precariamente, numa provisão insuficiente, numa emocionalidade que não dava conta de colocar os filhos no colo, porque ele era um doente psiquiátrico, não abraçava, porque além de ter uma doença psiquiátrica, tinha uma deficiência física. Mas tudo isso foi sendo anulado na medida que nós fomos ressignificando esse pai, a tal ponto de podermos depois entender pelo que ele tomava o telefone, por exemplo, para os filhos, depois dos filhos emancipados, e procurava saber se já tínhamos pagado a luz. E se tínhamos ou não tínhamos, era o motivo do seu telefonema. Isso que poderia parecer pegar no pé, uma chatice, um incômodo, ao invés de fazer um telefonema amistoso, era sempre de cobrança, na verdade, era um gesto de amor, que um irmão meu desencarnado pôde exemplificar, com esse exemplo que eu estou dando para vocês, que aquele era um gesto de amor com que ele nos dedicava, que nós não estávamos sabendo interpretar naquele tempo. E nós podemos avaliar que um pai que pega no pé é por amor. Um pai chato é muito melhor do que um pai indiferente e ausente. E aí nós fomos colocando esse pai num bom lugar. No final da sua existência, parece que ele brilhava tanto quanto a minha mãe brilhava. Porque cada um com a sua altitude espiritual, com seu nível evolutivo, tinha desempenhado, até então, muito bem seu papel correspondente às suas próprias condições, inerente às seu próprio valor evolutivo, nível evolutivo. E aí esse pai foi para um bom lugar, no meu coração e no coração dos meus irmãos. A minha mãe, que já estava num bom lugar, nós conseguimos colocar num lugar melhor ainda, para que não pudéssemos idolatrá-la e deixar o nosso pai como uma sombra. Ela veio ao lado do nosso pai, tendo seu encanto, seu brilho, a sua formosura, porque não precisamos ter pais iguais em qualidade evolutiva, mas precisamos amá-los todos, porque nós só seguimos em paz quando nós nos reconciliamos com eles. Então, o seu pai, nestes dias de reflexão em torno do comércio, aonde nós oferecemos um presente aqui e acolá, ou somos dominados pela saudade do pai que se foi, merece algo mais do que presentes. Se ele está encarnado, presença. Mas não só no segundo domingo de agosto. Esse é o dia dos filhos ingratos. Precisamos estar presente mais longamente com o nosso pai. E se ele se foi, honrá-lo, orar por ele, agradecer o que recebemos, reconhecê-lo na nossa vida, transformando-nos aquilo que ficou, não ficou bem, e poder dizer a ele o quanto que até aquilo que faltou nós conseguimos enxergar e refazer o nosso caminho, porque tivemos o pai que merecemos, ou que precisávamos. Às vezes nós precisamos de um pai firme, duro, rígido, porque éramos espíritos, ao reencarnar, extremamente volúveis. Com rédea curta, poderíamos lograr vencer a encarnação. Aí a gente ganha um pai dessa estatura, desse modelo. Mais tarde é que a gente vai entender pelo que tivemos esse pai com essa qualidade. Quantos reencontros a reencarnação nos proporcionou, aonde houve uma inversão de posição. No passado éramos os pais, agora somos o filho desse pai. Para aprender, mudando de posição, algumas coisas que nós implementamos no nosso filho em encarnação passado e que ficou como uma lesão, e que agora ele vem como pai, e nós, na posição de filho, temos a oportunidade de refazer o nosso caminho, mediante um resgate justo, reaprumando-nos e ajudando o nosso pai no exercício dessa função parental, colocando-nos hierarquicamente ele acima de nós, porque
Dentro da família, há uma hierarquia funcional. Nós temos que ser obedientes aos nossos pais, porque eles têm uma missão a cumprir, segundo os Espíritos, nos encaminhando para o bem. Nós não podemos, de modo algum, subverter essa autoridade. Quando fazemos, não respeitamos também o professor da escola, não respeitamos também o vizinho, não respeitamos o logradouro público. Por exemplo, nós nos tornamos uma pessoa antissocial, ou rebelde, ou desses revolucionários vulgares, que estão mais perdidos do que lúcidos, porque não aprenderam a reverenciar os seus pais, mesmo com os seus limites. Ame o seu pai a cada dia mais, um pouco mais, para que você possa ser o seu pai, do seu filho, com maior contextura, com maior amplidão. E você, pai, não entre na culpa. Você fez o que deu conta. E aquilo que é possível refazer, faça enquanto caminho. Oriente o seu filho. Diga para ele que você fez o melhor e que, às vezes, mesmo pensando que estava fazendo o melhor, se atrapalhou aqui e acolá. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Recomece hoje, para que não tenha que fazê-lo mais tarde, no mundo espiritual ou numa outra vida em condições mais difíceis. Para concluir, eu quero lembrar a história de um pai que viveu uma experiência muito dolorosa. O filho estava no hospital com a mãe e a mãe começou a ter angústia, respiração difícil, chamou o filho, que estava com ela no quarto acompanhando, e disse-lhe: meu filho, diga-me palavra de amor que o seu pai nunca me disse. Ela estava num esgar, às proximidades da desencarnação. Aquilo golpeou o filho de uma forma fulminante. O filho começou a dizer o quanto ela era uma mãe adorável. E naquele instante que ele estava dizendo as palavras de amor que ela disse que nunca tinha ouvido do pai, do esposo, ela então desencarnou. Ele voltou para casa, disse aos filhos, aos irmãos, e os irmãos, movidos passionalmente, encurralaram o pai numa atitude infeliz. O pai foi tão enxovalhado porque tinha dificuldade de relacionamento conjugal. E diante aquele golpe final, eles tomaram a posição não só do julgamento, mas da execução sumária. O pai desapareceu do lar e nunca mais. Os filhos caíram em si, mas aonde estava o pai? Passado um tempo largo, eles receberam um telefonema. O pai estava numa outra cidade. Um dos filhos, a filha, foi ao encontro do pai e o encontrou numa enfermaria terminal. Não houve tempo de poder trazer esse pai para Belém, salvo o cadáver. Ficou uma grande marca naquele filho que viveu aquela experiência com aquela mãe e que foi o protagonista de contaminar os irmãos, trazendo aquela história da mãe com ele, o jeito com que ela desencarnou, o seu desabafo final. Ele se sentiu culpado. E aí começou a viver uma experiência física de desconcerto orgânico. A culpa foi lhe dominando. E ele, então, encontrando o Espiritismo, orava, pedindo perdão, para que Deus o pudesse ter perdoado, porque o seu pai desencarnou como um indigente numa enfermaria pública. E ele não se perdoava, até que num dia ele está deitado numa rede, quando, no estado de quase sono, de transe, ele vê alguém se aproximando. Era um espírito luminoso que se aproximava, com passos cadenciados, trazendo alguém ao seu lado, que se mostrava vergado. E ele, vendo-se fora do corpo, nada obstante o seu corpo estivesse deitado na rede, entreviu aquele espírito com extrema emoção. E quando ele olhou para aquele espírito luminoso, ele reconheceu a sua mãe, aquela mulher extraordinária. E ele tomou um susto quando viu a mãe. Mas o susto maior foi quando ele olhou para o lado e viu o pai. Aquele homem vergado era o seu pai.
A mãe lhe olhou com ternura e disse: meu filho, nem você nem ele têm paz. Você se culpa por tudo o que aconteceu e ele, igualmente, se culpa por tudo quanto ele estabeleceu na convivência comigo e, por extensão, com vocês. Então eu o trouxe para que vocês se reconciliem. O homem chorava e aquele filho igualmente chorava e pedia perdão ao pai por aquela atitude impensada, impulsiva, em relação àquela mulher luminosa que estava do lado dele e que ele não tinha conseguido, evidentemente, ter sido um esposo a contento. E na medida que ele pedia perdão, o pai sacudia a cabeça, sem ousar levantar os olhos, envergonhado. E também dizia que se sentia muito culpado por não ter sido o esposo e o pai que ele deveria ser. E pedia perdão para o filho. E o filho dizia que era ele que pedia perdão para ele. E a mãe sorria, envolvendo aqueles dois espíritos que eram como se fossem dois filhos que se reconciliavam. Este homem contou-me esse transe que se estabeleceu no momento onde ele estava com muita dificuldade de lidar com a sua saúde em função da culpa em lágrimas. É assim, meus irmãos, meus amigos. Amemos os nossos pais enquanto eles estão a caminho conosco. Amemos os nossos filhos enquanto é tempo, nos reconciliando com eles. E às vezes aqui e acolá, dizendo do quanto nós fizemos o nosso melhor, mas nem sempre fomos felizes. E assim, dizendo que nós nos amamos, vamos fazer como propõe a música. Nós vamos caminhando num caminho de paz, seguindo a vida, dentro dessa perspectiva de que pai e filhos podem lograr fechar uma encarnação com uma boa cota de aprendizado, com os erros e com os acertos. Porque ninguém só acerta e ninguém só erra. Nós somos um mix das duas coisas. Quando fizermos isso, lograremos ser o pai que precisamos ser para os nossos filhos e teremos uma melhor compreensão do Pai Celestial que os nossos pais representam. Obrigado, vamos para nosso debate, nossas perguntas. O Lucas Rodrigues pergunta: como fazer quando a parte paterna não corresponde, apesar do intento e buscar essa relação? Intento em buscar essa relação. Quando tentamos buscar a relação e há uma resistência do outro, tenhamos paciência. Às vezes o outro se fecha por medo, defesa. Tem receio de ser devassado. É como se fosse ser descoberto de que o outro, o pai, não foi um bom pai. Há um auto-julgamento, há uma alta sabotagem ao processo da reconciliação. Há um movimento de autopunição, a pessoa não se sente devidamente com o direito a que o filho venha e se aproxime. Às vezes é o medo do julgamento, às vezes é o sentimento de não merecimento. Respeitemos o nosso pai e façamos uma aproximação mais gradual, mais lenta, indireta. Às vezes não olho no olho, às vezes pode ser por uma correspondência, um zap, uma carta, um e-mail, um presente, seguido de um cartão. São formas outras onde a gente vai se aproximando do coração parental paterno, dizendo o que a gente gostaria de dizer, e dando chances para que ele se desarme, ou para que ele não seja tão cruel com ele. Mas não violemos o espaço do pai se ele resiste. Tenhamos paciência, porque coração de pai é porta que só abre por dentro, porque a maçaneta fica por dentro. Tenha paciência. A Liz Godoy pergunta: o que acontece se a mãe separa o filho do pai? Numa separação, fala mal do pai, coloca-o como um inimigo do filho. É grave, é uma crueldade. Mesmo que o pai, vou usar uma força de expressão, coloque entre aspas, não preste
nós não temos o direito de colocar esse pai nessa moldura de não prestar para o filho. Porque pai é pai, mãe é mãe, e são insubstituíveis, enquanto base de formação psicológica do filho. Então, nós não podemos depreciar a imagem do pai. Se ele se ausentou, nós não vamos mentir, mas vamos omitir algumas coisas para que possa onerar menos no coração do filho. Porque se dissemos assim que o pai é um safado, é um criminoso, um corrupto, o filho se sente como filho da corrupção, filho do crime. É inevitável essa relação. Então, se o pai cometeu esses atos, nós não precisamos dizer. Não precisamos dizer que ele é honesto, que ele é a pessoa mais honesta do mundo, não precisamos. Mas não precisamos também revelar essas verdades nuas e cruas. A gente vai e revela ao pai, consagra o liame, pai e filho. E, diante dessas situações, se omite. Mais tarde, mais maduro, o filho vai podendo perceber a realidade e vai poder lidar com melhor força, com melhor competência. Mas uma criança, saber que ela é filha de um criminoso, de um corrupto, de uma pessoa perversa, é para a criança esmagador. Interromper a relação de um filho com o pai, que nem seja tão mal assim, mas porque, ou tão atrapalhado assim, mas porque brigou na conjugalidade, e isso é de maior frequência, é que os pais brigam e fazem alienação parental, o que hoje é crime. Isso é muito lesivo para a criança. Ainda que não aceitemos o que o meu esposo, a minha esposa fez comigo, não vamos macular a imagem parental perante o filho. Engolamos em seco por amor ao filho. Porque foi uma atitude na conjugalidade, foi nem uma atitude parental. Mas ainda que seja na parental, o cerceamento de uma pensão, onde a pessoa procure buscar estratégia para pagar menos ou para não pagar, o que a justiça é muito dura nesse sentido, muito rigorosa, mas as pessoas usam a ardis, ainda assim. Não diga para o seu filho que o pai não está querendo pagar a pensão, está pagando a menos do que pode, porque senão o filho vai sentir que é contra ele, e a briga é com o casal. Então, e ainda que fosse contra a criança, é contra a criança por causa da mãe. É contra a criança, às vezes, por conta de uma relação anterior, reencarnatória. Às vezes é um ex-inimigo que está ali. E o filho não tem muita simpatia por aquele filho, o pai. E aí você vai escrachar isso mais ainda. Então, faça a omissão, transfira a verdade, como diria Chico Xavier, para o momento oportuno. Mas não rompa a relação dos filhos com os pais, com o pai ou com a mãe. A alienação parental, ela é sempre lesiva para as crianças. O adulto pensa que está protegendo, que agora está sob a sua guarda. Não está. A ausência do pai vai fazer falta. A ausência do pai atrapalhado vai fazer mais falta do que se ele estivesse presente. Porque ele presente, o filho, ele tem esse link com o pai. E você vai trabalhando as questões que vão emergindo. A ausência dele pode representar para o filho abandono, rejeição, negação de paternidade, o que é muito pior de um pai meio atrapalhado. É melhor ter um pai meio atrapalhado do que não ter pai. Então, sejamos muito criteriosos para não conspurcarmos, não violarmos a relação dos filhos com a figura parental paterna, que habitualmente é aquela que não fica com a criança. E quando fica, é naquela relação de guarda compartilhada, mas a criança habitualmente fica morando com a mãe. E, portanto, tem menos convivência com o pai. E aí surge aquele velho dilema, a mãe má e o pai bom, porque quando vai com o pai, é um tempo pequeno, o pai é tudo de bom, e a mãe que vai ali educando. E as mães reclamam disso. Eu compreendo isso. Mas se nós amarmos os nossos filhos, é melhor ficarmos como, entre aspas, a mãe má, do que ser uma mãe perdulária, ou romper com a figura parental paterna, ou simplesmente largar de mão a criança e depois, mais tarde, nós olharmos para trás e temos que nos arrepender. A mãe que segura a onda, porque é ela quem está convivendo mais com a criança, e é ela quem está educando, lá adiante
o filho terá essa compreensão e saberá dar a cada pai, a cada mãe, um bom lugar de reconhecimento dentro do seu coração por tudo que recebeu por um e por outro nesse design, às vezes, que envolveu uma separação e uma guarda compartilhada ou alternada. A Ana Almeida diz: quando se é filho de pais que têm muitos filhos, parece que não há sentimento. Crescemos, parece sem amor. Como trabalhar? Não os culpe, nem sou revoltada, porém parece que falta algo. Quando é filho único, eu quero dizer, na minha experiência, é muito ruim ser filho único. É melhor ser um de 5 do que ser filho único. Para o filho e para os pais. Eu botei 5 a 1. Eu sou de uma família de 8. Minha mãe diz, eu não tinha muito tempo. Então era quase que em sistema de fábrica. Dá banho num, dá banho no outro, vestir um, vestir outro. Então era assim. Mas o coração de uma mãe e de um pai, ele não tem limite. É lógico que, tendo 8 filhos, a possibilidade de disponibilizar tempo para os 8 terá que ser feita de uma forma mais sábia do que se tiver 4, 3. Porque mais filhos demanda mais. Mas um coração amoroso guarda no seu interior espaço para todos os filhos. Ainda que o tempo quantidade seja menor, o tempo qualidade tem o valor da mãe e do pai que amam. Eu conheço pais que têm, por adoção, inúmeros filhos, mais de 20, e conseguem estabelecer uma relação que é uma relação amorosa. É lógico que não é o ideal, eu não estou recomendando como ideal. É um pai em regime de sacrifício atendendo crianças abandonadas. Mas aquelas 21 crianças recebem e sabem que aquele pai as ama. Elas têm tudo que precisam? Talvez não, do ponto de vista afetivo, porque é muita gente para um pai e para uma mãe. É um casal, um pai e uma mãe. Mas é muito melhor do que um reformatório, um centro de correção para meninos e meninas, um asilamento de crianças. É muito melhor, porque ali não há pai, não há mãe. Então, eu quero dizer de que a gestão do tempo em relação aos filhos requer sabedoria. Porque numa época onde tudo é veloz, tudo é passageiro e tudo é muito rápido, nós, se temos muitos filhos, temos que fazer uma gestão sempre de modo tal que inclua ao máximo as crianças com qualidade. E, aqui e acolá, a mãe vai sabendo administrar, junto com o pai, esse processo da distribuição das atenções de conformidade com a necessidade. Porque de 4 espíritos que reencarnam como filhos, eles têm necessidades espirituais diferentes. E, às vezes, trazem no corpo demandas diferentes. E os pais vão ter que fazer os atendimentos adequados. Quando tem um doentinho, que os pais precisam se dedicar mais, às vezes o mais saudávelzinho reclama, quer adoecer, quer ter a mesma PIVID que o outro, porque quer receber atenção, dá dando sinais para os pais de que ele está carente. Como no livro, como no filme, O Extraordinário. O garoto estava com deficiência e a garota era normal, sem nenhuma limitação. O garoto sofria bullying e a garota não. Mas a gente vê lá pelas tantas a garota com comportamento alterado. Por quê? Porque ela não estava sendo vista pelos pais. Então, esse é um cuidado dos pais para que possa ter essa visão mais ampla de GPS, vendo todos os filhos, e não só aqueles, ou não restringir o atendimento a alguns deles que são os mais necessitados, que requerem mais tempo, mais atenção, mas não descurar dos outros, que acabam se atrapalhando porque se sentem desamados. Então, é uma arte ser pai e ser mãe. Mas Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, diz que não é uma tarefa tão difícil quanto possa parecer. Porque não é uma tarefa só intelectual, é sobretudo emocional. Então, uma mãe, ainda que não tenha ilustração acadêmica, ela às vezes consegue ser suficiente para os seus filhos que uma outra,
que tem uma ilustração acadêmica, mas é só acadêmica, é só intelectual. A disponibilidade afetiva dessa mãe ou desse pai não é suficiente, ela não consegue fazer a gestão. Por isso Kardec tinha razão. A arte de ser pai e ser mãe, no exercício da amorosidade, não parece ser tão difícil quanto sugere. Porque se nós tivermos amor, nós vamos ter esses olhos para perceber quem é que está precisando mais naquele dia, de que o outro está se sentindo escanteado. Enfim, nós vamos fazendo a gestão grupal, reúne a família inteira. Mas precisamos ter amor no coração para conseguirmos fazer esse processo administrativo quando tem muitos filhos. É necessário fazer isso, porque eu quero dizer que o maior problema das famílias é de afeto, não é de dinheiro. Salvo as famílias, naturalmente, que vivem na miséria, porque estão suprimidas do direito fundamental à sua sobrevivência, que é comer. Mas, pegando família de classe média, família de classe alta, as famílias de classe alta, às vezes, estão mais abandonadas, porque tem muito dinheiro, tem muito o que fazer, tem muito compromisso, e as crianças ficam. E a de classe média, que está ali junto com as crianças, às vezes está mais presente. A pobre também está ali, fazendo o atendimento das crianças, e não tem nenhuma criança que queira trocar de lar. E para aquela lado superior, ela quer os brinquedos de lá, mas ela quer ficar com o pai e com a mãe, porque o afeto de pai e de mãe são insubstituíveis. Não são trocados por coisas. Não se pode coisificar pai e mãe, ou o afeto de pai e mãe. Jane Trindade, fale do pai omisso, aquele que não esteve presente na vida do filho, só contribuiu biologicamente. O pai omisso, que contribuiu só dando corpo, mas que não teve uma participação grande, quase sempre é um pai que foi lesado. Quando nós olhamos um pai com essa estatura psicológica, pode crer que tem atrás dele um avô, um bisavô, uma história que gerou um pai absolutamente destituído de possibilidades para ocupar a sua função. Ele não está dando o que poderia dar porque nunca teve. E não dá porque não teve. Então, tenhamos paciência e compaixão desse pai. Não é que ele esteja certo, mas não é que ele seja mau. A omissão surge, emerge, muito em função de tudo quanto ele não recebeu, ou das castrações que ele experimentou, ou das desqualificações que ele experimentou. Ele não teve, às vezes, um modelo para seguir. Ou então, ele é alguém que trouxe uma patologia psiquiátrica. E ele não consegue ser pai porque ele não consegue nem ser com ele mesmo, gente, a atender às suas necessidades. Ele tem um comprometimento de natureza mental. E aí ele é insuficiente em relação aos filhos. Não é a esse, é qualquer filho. E em relação às esposas também. Então, olhemos com bons olhos de compaixão e de sabedoria para podermos entender esses pais que não lograram ocupar um lugar saudável, porque saudável não estão. E se é verdade de que eles não executam a sua função adequadamente, também é verdade de que eles também foram vítimas de pais que não conseguiram exercer a sua função adequadamente. Às vezes foram pais abandonados, foram filhos abandonados, nem conviveram com o pai, não sabem, não aprenderam. E estão aí numa posição, precisando, às vezes, do apoio de alguém que os ensine a ser pai, a fazer alguns movimentos, porque eles são muito lerdos, encolhidos, omissos, ausentes, precisando de uma ajuda, às vezes, profissional e, às vezes, até medicamentosa dos quadros de transtorno psiquiátrico. Cláudia Mora pergunta, como lidar com um pai que está no álcool? E assim os filhos têm receio de se aproximar por serem menores. É muito curioso isso, porque o pai que está no álcool, se ele bebe e fica agressivo, os filhos têm medo. Mas se ele bebe e fica alegrinho, os filhos adoram. E mais tarde vão ser alcoólatras também. Porque tem a imagem de que álcool gera alegria. E tem a imagem de que o pai só ficava bem com álcool.
Então, eles associam o álcool a uma coisa boa, aos momentos bons com o pai. E outros ao inverso. Os pais que ficam grosseiros, brutamontes, violentos, os filhos ficam receosos. Mas introjetam igualmente essa figura do pai. Tanto uma quanto a outra, os filhos correm grandes riscos de beberem muito, ou de casarem com pessoas que bebem muito, as mulheres, por exemplo. Então, há que se ter muito cuidado, porque um filho que vê o pai agressivo, batendo, quebrando as coisas do álcool, mesmo ele criticando, como diz o Espírito Emmanuel, mesmo vendo o pai cometendo perversidades, ele precisará se conectar muito com a divindade para não repetir os mesmos comportamentos. Vamos para a última pergunta. Então vamos fazer a pergunta do Lucas. Lucas Rodrigues. De que forma, espiritualmente falando, podemos buscar tocar e nos vincular mais com essa parte paterna? Somente com a prece ou outras técnicas? Ser pai é uma experiência vivencial. Orar, ler, ajuda muito. Mas a gente aprende a ser pai sendo, cuidando. Podemos ver outros pais como fazem, trocar ideias. É muito comum as mães se associarem. Matérias surgem quando a mãe vai ser mãe pela primeira vez. E os pais, às vezes, ficam um pouco mais reticentes. Hoje, são mais participativos com a nova geração. Então, os pais entre si devem conversar, devem viver junto essa experiência parental, olhar, observar e experimentar. Porque, às vezes, você só aprende no exercício novo, porque você não teve isso com seu pai. Porque a gente aprende a ser pai sendo filho. Se o nosso pai nos tratou com afabilidade, nos dando limites, nos aconchegando, nos olhando, dialogando conosco, isso está automatizado dentro da gente. É natural, a gente não vai fazer nenhum esforço para fazer isso com os nossos filhos. A dificuldade que temos com os nossos filhos, elas revelam a dificuldade que tivemos com os nossos pais. Então, a gente precisa criar algo que não existiu, uma vivência que não está na nossa história dessa encarnação. Temos esse repertório. Então, a gente precisa sair desse lugar que está empobrecido de vivências para poder viver experiências. Que esses ensaios vão nos permitir avaliar e perceber de como é que se faz e cometer muitos erros que são normais. Não tão graves, necessariamente. E podendo compartilhar com outros pais que tiveram essa mesma experiência, mas positivamente com seus pais, e agora tendo filhos, no compartilhamento desses pais recentes, que assumem esse lugar recente, nós podemos trocar experiências e nos apropriar do outro, modelando o outro, já que não tivemos a oportunidade de modelar o nosso pai, que às vezes esteve ausente ou teve uma relação conosco muito empobrecida. Queridos amigos, queremos agradecer o carinho de vocês e poder desejar de que hoje a gente saia com um propósito de poder viver o papel paternal melhorando. Revolucione-se como pai. Melhore-se como pai. Há sempre o que melhorar. Não fique bloqueado em função de culpas. Não se detenha diante de limitações ou diante dos filhos que se distanciaram de você porque a relação ficou conflituosa. Não desista. E a você que é filho, filha, não abra mão de poder estabelecer a reconciliação com seu pai. Esteja no corpo ou fora dele. Aproxime-se, facilite. Vá até o ponto que seja possível. Faça suavemente um aceno na porta do coração do seu pai. Talvez ele abra, movendo a maçaneta por dentro, e você possa penetrar. Mas se ele não abrir, você fez a sua parte. Vai ficar muito bem com você e vai poder fazer diferente com seus filhos. Um abraço terno. Gratidão. Então, assim como fizemos no início, convido a todos vocês, depois desse momento de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre esses conhecimentos que adquirimos, que possamos refletir ao longo da nossa semana
que possamos buscar todo esse conteúdo, internalizá-lo e transformá-los em ação no nosso dia a dia. Que possamos nesse momento, para encerrarmos, esse momento de estudo, esse momento de reflexão, mais uma vez agradecendo a Deus, elevando o nosso pensamento, nos conduzindo em prece, agradecendo as oportunidades que tivemos, agradecendo, Senhor, ao momento de acesso ao Seu Evangelho, acesso aos estudos, para que possamos trabalhar em nós cada dia mais, os nossos defeitos, que possamos transformar-nos em homens de bem, assim como Jesus nos ensinou. Então, nesse momento, mantendo o nosso pensamento elevado, mantendo a nossa conexão com Jesus, que possamos, Senhor, estar ligado a Ti, recebendo as Suas bênçãos, sentindo a Sua paz dentro de nós, que possamos carregar esses momentos de paz ao longo da nossa semana, nos momentos de dificuldades, que possamos, Senhor, nos fortalecer sempre, cada dia mais em nossa fé, buscando em Ti o Consolador prometido, buscando em Ti a força para seguir em frente. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.